5, 4, 3, 2, 2,5, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi o meu amigo João Nascimento. Ele é morador do Harlem, nos Estados Unidos, em Nova York. Tá aí, Nascimento, a música que você pediu. Aí, você também pode fazer como o Nascimento. Entrou no canal, fez a sua inscrição, pediu a sua música e hoje nós estamos comemorando uma incrível marca de mais de 9.000 visualizações. Chegamos ao 9K, então bata inscreva, minha filha. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História. Hoje eu convido você e você também a embarcarem numa viagem de revisão de história, no que vocês gostam de chamar de resumão para a prova. Bom, vamos passear hoje pela... Cadê meu papel? Pela formação do Brasil colônia, expansão... Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui. Expansão marítima e comercial europeia. Aí a formação do primeiro Estado Nacional a se unificar, que foi português, o seu pioneirismo com o périplo africano, o início da expansão, a legitimação das conquistas pela Igreja Católica, a descoberta, a chegada dos portugueses ao Brasil, o que é na verdade o achamento do Brasil, a montagem da colonização, a administração dessa colônia e muito mais. Bom, hoje nós estamos fazendo aqui um modelo diferente, tanto diferente das videoaulas anteriores que vocês assistiram, quanto das aulas que nós gravamos ao vivo. A ideia é sempre de estar fazendo o melhor para vocês e estão prontos? Vamos para o resumão então. Apertem os cintos e vamos lá. Eu gostaria que vocês ficassem o mais tranquilos possível em relação a essa nossa avaliação, lessem a prova do início até o final, legal? Super tranquilo. Hoje a ideia aqui é da gente estar relembrando alguns tópicos aí que nós vimos em sala de aula, nas videoaulas passadas, nas aulas ao vivo, então tudo super tranquilo, tá legal? Uma das primeiras questões que nós abordamos foi em relação aos fatores relevantes para o chamado pioneirismo de Portugal na expansão marítima e comercial europeia, lá que nós falamos no século XV e XVI. Bom, ela começa, ao contrário de outras nações europeias, na formação de seu Estado Nacional no século XIV, onde uma das características mais marcantes entre o nascente poder monárquico português em termos de ligação fica evidente ali por séculos, até hoje em dia, que ele se deu entre Portugal e a Igreja Católica. Olha aí, hein? Dica importante. Um episódio que ficou conhecido como a Guerra da Reconquista, ou a Cruzada do Oriente, que foi lá quando os cavaleiros do norte de Portugal iniciaram um processo de expansão da fé católica contra o Islã, e levaram ali o centralismo político. Nós vimos também que em 1249, durante o reinado do Afonso III, os portugueses eles expulsaram de forma definitiva os muçulmanos do país e ocuparam o território ali do Algarve. E o processo de sucessão do poder político naquela época, ele ainda era tipicamente medieval. Ele era realizado através da chamada herança familiar. Nós vimos que o responsável ali por assumir o papel de representante de interesses difusos no processo de expansão atlântica por parte de Portugal foi a monarquia portuguesa. Lembre-se disso. E com a deflagração da chamada Revolução de Avis, que começa em 1383 e termina em 1385, olha eu de olho na minha colinha aqui,
a passagem ali, a gente pode dizer ali que foi uma passagem ali para o sistema, para o sistema mercantilista ali, ela foi impulsionada ali. E além do alcance precoce da estabilidade política, os portugueses eles ainda foram auxiliados por várias coisas, como por exemplo, teve ali uma intensa troca de informações acontecendo entre os navegadores daquela época, juntando a essa precoce centralização política aí, nós vamos somar a vários outros fatores. Por exemplo, a existência de um grupo mercantil de Portugal que estava interessado aí na expansão, no desenvolvimento da sua própria economia mercantilista. O território de Portugal, ele também se encontrava com a presença de muitos técnicos e muitos sábios, inclusive estrangeiros, como eu falei. E a gente também pode colocar um importante papel do desenvolvimento pela chamada Escola de Sagres. Essa expansão marítima e comercial que foi empreendida aí pelos portugueses, de novo, no século XV e XVI, ela está ligada ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, explorando o litoral africano, mas sempre em busca do que eles chamavam passagem que levaria às Índias. Com a expedição do Antão Gonçalves em 1441, é que começa ali o tráfico negreiro e o primeiro ouro em pó chega ali em Portugal, o marfim também. Nessa época aí, o comércio ele era controlado pelos mercadores árabes. Portugal começa então a realizar esse transporte por volta de 1447. Essas grandes mudanças aí que na arte náutica durante essa segunda metade do século XV levam a gente a crer na possibilidade, a gente não, Portugal no caso, de chegar a crer na possibilidade de Portugal ir contornando o continente africano até as terras do Oriente. Enquanto isso, lá na França, só para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo, só no século XVII é que foram consolidar as monarquias nacionais. E por isso que eu disse que o Jacques Bossuet, ele disse que o trono real, olhou na minha colinha de novo, não é o trono de um homem, é o trono do próprio Deus. A gente está falando aí sobre o absolutismo, né? Então, observando aí o processo de desenvolvimento da expansão marítima portuguesa, a gente vai notar que o mercantilismo português ele se sustenta em uma classe de comerciantes que estavam interessados nesse tipo de atividade econômica. Nesse âmbito, dizendo assim, nós podemos destacar aí o desejo dos portugueses em estabelecer uma rota de navegação até as Índias que fosse consolidada através da circunnavegação do continente africano. Circunnavegação, é o que eu falei, é aquela viagem marítima em torno de um lugar que pode ser uma ilha, um continente, ou até mesmo o planeta todo, né? Então, só por esses pontos, a gente pode ver aí que o processo de expansão marítima de Portugal estava sempre ligado de forma gradual à construção desses objetivos. No primeiro momento, a realização do comércio pela costa africana, ela já representava um grande avanço para aquela época. Somente em um segundo momento é que a possibilidade de se chegar ao Oriente se tornou concreta. E a exploração comercial da costa africana, a gente pode dizer que foi realmente o que impulsionou as viagens portuguesas. É claro que essa atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica de Portugal. Porque Portugal está, conforme eu disse anteriormente, ele está ali próximo às ilhas do Atlântico e também à costa da Africana. E por conta da tecnologia da época, era muito importante ter correntes marítimas favoráveis. E essas correntes elas estavam começando justamente ali, nos portos portugueses. Não se esqueçam disso. Bom, então, desde o início da expansão marítima, embora contasse aí com o apoio de um grupo mercantil, também era combatido pelos proprietários agrícolas, porque eles achavam que tudo isso ia custar muito caro. Então, de um lado, os comerciantes queriam a expansão pela oportunidade de se ganhar, de ganhar dinheiro. A nobreza já esperava que os ganhos dessa mesma ação pudessem conceder cargos e preservar os seus privilégios. Também tinha a igreja aí, que via nessa atividade uma
oportunidade ideal para que o cristianismo católico fosse literalmente espalhado pelo mundo. Sendo assim, provavelmente, em 15 de abril de 1500, quando a esquadra de 10 naus, 3 caravelas, mais ou menos aí 1.200 homens, comandados pelo navegador Pedro Álvares Cabral, esse português, eles atingiram ali o litoral sul da Bahia, e onde é hoje a região de Porto Seguro. De acordo com a história do Brasil, um marco inicial do Brasil colônia, que é a nossa matéria de prova, foi o momento em que o Dom João III ele encaminhou o Martim Afonso de Souza, lá em 1530, para realizar uma expedição colonizadora aqui no litoral do Brasil. A ideia era de estabelecer vilas, dividir em lotes para donatários, ou seja, pessoas que administrassem essas terras, que receberiam aí, né, essas terras, que eles pudessem aí explorar metais preciosos e principalmente cultivar cana-de-açúcar. Bom, só para dar uma pincelada, o trabalho do Martim de Souza, ele se estendeu aí do litoral de Pernambuco até o Rio da Prata, e ele fundou no litoral paulista a primeira vila do Brasil, e foi em 1532, denominada de Vila de São Vicente. Avançando um pouquinho mais no tempo, em relação ao Brasil colônia, a gente pode dizer que, no primeiro momento, foi a cana-de-açúcar, né? Depois veio a pecuária. E essa pecuária, ela teve um papel realmente decisivo no que nós chamamos de expansão para o interior. Para o interior, não se esqueçam. Bom, não tendo um controle específico na criação de gado, a pecuária colonial, ela permitiu que outras áreas do interior fossem economicamente exploradas e alvo dessa ocupação humana. Além disso, a gente deve lembrar também o seguinte, que o uso exclusivo das terras do litoral para a economia açucareira também foi outro fator de peso para que a pecuária acabasse se atrelando, podemos dizer assim, ao processo de interiorização experimentado naquela época. E como bem disse Caio Prado Júnior em História Econômica do Brasil, olhou na minha colinha, em relação à colonização sul através da pecuária, por exemplo, ele disse: para se conseguir povoadores para essas terras e facilitar e garantir a subsistência de quem aceitasse o desafio do Estado, o Estado recorreu às camadas pobres ou médias da população portuguesa e foram concedidos providências, grandes vantagens, ou seja, auxílios e instrumentos de trabalho. Eles forneceram, por exemplo, sementes, animais, materiais para que esses povoadores que aceitassem ali se estabelecer nessas terras, que eles pudessem ali até de forma mais rápida poder se estabelecer ali e poder dar um resultado legal, né? Então, essas terras, por falar nisso, elas eram previamente demarcadas em pequenas parcelas, que organizavam, então, os grandes empreendimentos da colonização portuguesa no Brasil. Notem isso. Como um bom exemplo sobre o processo de interiorização relacionado ao desenvolvimento de outras atividades econômicas que eu acabei de falar, em muitos casos, ele se ampliou graças à necessidade do próprio mercado interno. E essa ocupação do território brasileiro aí no século XVI, inicialmente eu falei, foi restrito ao litoral, né, e associado à lavoura de produtos tropicais. Se estendeu aí ao interior durante os séculos XVII e XVIII, conforme eu disse, ligado à exploração de novas atividades econômicas e também aos interesses políticos de Portugal, que também queria aumentar aí as suas fronteiras, né, nessa sua colônia. Essas regiões que foram ocupadas a partir do século XVII teve em suas principais atividades o chamado extrativismo vegetal, onde eles buscavam muito as drogas do sertão, né, e a captura de índios. Isso aí foi atraindo os colonizadores no chamado Vale Amazônico. No Planalto Central, a ocupação já estava ligada à mineração, onde, por exemplo, hoje estão os estados de Goiás, Mato Grosso e parte de Minas Gerais. Ali foi um dos principais alvos do chamado bandeirismo, que estava muito ligado à exploração aurífera, né? Exploração de ouro.
Já na chamada zona missionária do Brasil, ali teve um verdadeiro obstáculo, tanto para os colonos, que buscavam ali escravizar os indígenas, quanto para Portugal. Isso acaba dificultando a demarcação dessas fronteiras. Esses entraves, a gente pode colocar assim, que marcam a ocupação sul do Brasil, eles ocorreram pelo seguinte: na medida em que os missionários combatiam a escravização dos nativos, na medida em que os missionários então combatiam aí a escravização dos nativos, certo? Então nós podemos afirmar que alguns dos fatores importantes em relação aí tanto ao desenvolvimento quanto à ampliação dessas atividades econômicas periféricas da colônia, como eu não falei, né? O tabaco, primeiro a pecuária, né? Aí basicamente ali o tabaco, as drogas do sertão, até mesmo o pau-brasil, em detrimento à lavoura de cana-de-açúcar. Isso se deu após a expulsão dos holandeses em 1654. Por isso que eu falei, vamos dar uma aceleradinha no tempo ali. Então, basicamente, a sustentação se deu em função dessa continuada formação de um mercado consumidor interno que estava interessado tanto na compra quanto na obtenção desses produtos, conforme eu falei. Dessa forma, a dinâmica dessas atividades econômicas que eram realizadas nesse período deixou claro alguns aspectos para a gente. Mas afinal, o que era mais fácil para se trabalhar? A lavoura ou o gado? Bom, vamos pensar. Pensem comigo. E me respondam vocês mesmos. Não vou dar resposta para vocês. Se o gado seguia para o sertão sem problema de transporte, porque o gado acompanhava o curso dos rios. Os rios iam rumo ao interior. E no meio do caminho tinha muito pasto. E a mão de obra exigida, ela era nada complexa, como na agricultura, principalmente na canavieira. E aí, prontos para responder essa questão e quaisquer outras? Já batendo um tempo ali de 17 minutos. Então, não se esquecendo de que nós não estamos em férias, eu peço que tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Eu digo que fiquem bem e até a próxima semana.